ZYK 588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYD 917. Esse é o Sistema Clube de Rádio. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. E já está aqui, ao vivo em cores, conforme anunciado e combinado, o prefeito do município de Potim, Benito Tomás. E ele é o entrevistado de hoje do Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom dia a todas as cidades da região do Vale do Paraíba que estão sintonizadas no 690M da Rádio Clube. Aos nossos queridos amigos do município de Potim, do prefeito Benito, do município de Aparecida, do prefeito Márcio Siqueira, aqui de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos, de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes, de Roseira, do prefeito Jonas Polidoro. Se você quiser participar do nosso programa, você pode ligar no 3122-3611, fazer sua pergunta e você participar ao vivo. Ou então você faz sua pergunta pelo Facebook, que está aos cuidados da nossa jornalista, que é responsável pela mídia social do Rolando um Papo, a Cláudia Turra Torres. Antes de entrevistar o Benito, os meus abraços costumeiros. Mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham, que estão ligadas toda sexta-feira, enquanto gente fala, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Não é só porque é dia de beber chopp, não. Porque é dia de Rolando um Papo. Um abraço também especial para a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, por meio da jornalista responsável, Alessandra Marucci. Também a Angélica Monteiro. Eles têm feito um café com notícia que dá a possibilidade de você ficar sabendo aquilo que está sendo realizado pela administração Francisco Carlos. Hoje foi inaugurado, na verdade foi reinaugurado, né? O espaço do SAEG, que era antigamente onde o Laertes ficava, e eles voltaram para lá. Mas na semana que vem a gente vai estar falando desse e outros assuntos. Benito, bom dia, é um prazer receber você. Bom dia, Adriana, bom dia, Cláudia, todos os ouvintes, principalmente do município de Potim. É uma satisfação estar aqui com você, havia assumido esse compromisso com você e até quase que eu me atrasei, mas eu consegui não me atrasar. Super pontual. Eu estava num encontro agora do PR aqui no Senac e estamos recebendo lá o senador do PR por São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues. Está lá o Nelson Matilde, que é o presidente do PR, os vereadores do PR, os vereadores do Potim, Dr. Randolfo, Renato Marques. E nós estávamos no encontro lá. Eu justifiquei minha ausência, consegui chegar em tempo aqui. Agradeço muito e estou à sua disposição e dos moradores de Potim. Pontualíssimo. Antes de você ouvir a entrevista, Cláudia Turra vai falar um pouco mais do Benito para você. Benito Carlos Tomás, 47 anos. Filho de Luiz Gonzaga Tomás e Elcida de Carvalho Tomás. Pai de 2 filhas, Anaí e Tainá. Avô do pequeno Miguel, de 2 anos. É formado em gestão pública. Já foi engraxate, motorista, comerciante e servente de pedreiro. Prestou serviço militar na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Como segurança, trabalhou na Fábrica de Papel em Aparecida e na BASF, Brasileira Indústrias Químicas de Guaratinguetá. Atualmente, ainda atua no comércio. É sócio com sua filha em uma loja de roupas. Na política, foi secretário da Frente Emancipadora de Potim, ao lado do saudoso Dr. Hélio Nogueira. Primeiro vice-prefeito eleito da cidade e assessor do deputado federal Valdemar Costa Neto. Foi 3 vezes candidato a prefeito da cidade de Potim. Eleito em 2008, está no seu 2º mandato, reeleito nas eleições de 2012. O atual governo, a cidade de Potim e sua política são os assuntos do nosso Rolando um Papo de hoje. Benito, você esteve há pouco nessa reunião PR acontecida aqui no Senac. Você vai se filiar ao PR?
Com certeza. Eu gostaria, primeiramente, de salientar, de vocês terem apresentado esse histórico pessoal, político da minha pessoa. Fez eu já rapidamente aqui, a mente vai e volta no passado, né? Passa um filme. Isso, e também colocar da minha noiva Jéssica, que me ajuda muito, está sempre ao meu lado nas horas de alegria e de tristeza, e junto com a minha família. E os grandes amigos, assessores que me acompanham nesse trabalho, que não é fácil, né? Governar uma cidade, a política exige muito, né, da pessoa, né? A pessoa, homem ou mulher que milita na política, tem que ter mesmo muito equilíbrio emocional, muita segurança, porque não é fácil. Mas nós estávamos nessa reunião agora lá do PR, por quê? Porque realmente eu estou retornando ao PR. Eu fui assessor do deputado Valdemar por 5 anos, depois eu deixei, a pedido meu, a assessoria dele, e o partido ficou com o Juarez, que é vereador em Potim, no PR, eu fui para o PMN. Só que agora o PMN está fundindo com o PPS e mudou para MD33. O deputado Valdemar já havia feito esse convite para mim no meu primeiro mandato, um dia em Brasília, foi até no primeiro ano de governo meu. E eu falei, deputado, assim que puder eu retorno para o PR. E a oportunidade agora, porque a lei permite, quando o partido se funde com outro, você tem a opção de ficar no partido ou mudar. Eu vou ter 1 mês para isso. E já manifestei ao deputado Valdemar que, inclusive, eu queria que a minha ficha seja abonada por ele. Benito, vamos falar um pouco da história do município de Potim. Você participou da Comissão Emancipadora. Isso aconteceu em março de 1988. Claro que você tem um peso específico e fundamental na história de Potim como uma das pessoas que ajudaram nesse processo e Potim ser hoje um município. Você foi o primeiro vice-prefeito do município de Potim. De lá para cá, quando você pode visualizar essa história, o que você acha do Potim? Qual a visão que você tem do município de Potim hoje? Olha, foi uma decisão acertada nossa. Quando o Dr. Hélio Nogueira, que foi nosso primeiro prefeito, o líder da emancipação, eu não quero aqui citar o nome de outras pessoas, outras lideranças, que são muitas, que colaboraram. Eu não quero esquecer de ninguém, então não quero cometer essa falha. Mas o Dr. Hélio foi o grande baluarte, o grande responsável, foi o homem, o líder político que conseguiu mobilizar as forças políticas do Potim com o objetivo da emancipação. Eu, com 28 anos, fui eleito vice-prefeito junto com ele. E de lá para cá, Potim passou por muitas turbulências políticas. Isso aí faz parte da dinâmica da política. Só que hoje eu vejo que foi a melhor coisa que nós fizemos. Porque Potim dependia de Guaratinguetá. Nós temos exemplo claro hoje que acontece em Potim. O bairro Daniel, que é na divisa de Potim, o bairro está abandonado há muito tempo pela administração de Guaratinguetá. É o que acontecia com Potim há 20 anos atrás. Hoje, pelo menos, nós temos nosso recurso, a nossa arrecadação e temos nossos agentes políticos, os eleitos, prefeito, vice e vereadores, nesse período todo, que de alguma forma tem que contribuir para o desenvolvimento da cidade. Portanto, foi a melhor coisa que nós fizemos. Agora, se as benfeitorias, se os serviços são prestados à população precisam melhorar, isso acontece em várias cidades. Então, são falhas políticas que aconteceram nesse decorrer desse tempo todo. Só que eu venho contribuindo da minha maneira, como líder político que sempre fui, como candidato, e agora, 4 anos e meio para cá, como prefeito eleito da cidade, que eu tenho orgulho de estar prefeito. Eu gosto de frisar isso, Adriana, porque, na verdade, eu não sou prefeito, eu estou. Né? É passageiro, eu não me apego ao poder. Eu comento até o seguinte, eu não nasci prefeito, eu fui eleito, é uma missão que eu assumi de administrar com zelo, com respeito à população, né? Com imparcialidade. E não consigo agradar a todos, com certeza, como nem Jesus Cristo conseguiu. Mas com todas as dificuldades, principalmente a dificuldade financeira e política, nós estamos conseguindo criar um norte, um horizonte para o Potim. Hoje, Potim, o povo do Potim tem uma autoestima elevada. O povo do Potim hoje enxerga que a cidade está crescendo, está se desenvolvendo. Nós temos muitos investimentos que acontecerão no Potim a partir desse ano, do ano que vem. Nós temos o acesso adulto, que é uma realidade.
Aliás, esse é um sonho antigo. Né? Todos os prefeitos, na verdade, eles têm pleiteado. Mas só no sonho. No sonho. Eles sonhavam, mas a hora que acordavam eles não agiam. O que eu fiz? Sendo eleito em 2008, em outubro, sem tomar posse, eu fui a Brasília, fui recebido pelo deputado Valdemar Costa Neto. Ele imediatamente ligou para o superintendente DENIT de São Paulo. Ele esteve em Potim antes de eu tomar posse. Foi tratado o assunto, entreguei um pedido no Palácio do Planalto para o presidente Lula e iniciou o processo. E agora, em fevereiro deste ano, foi aberta licitação e eu recebi um ofício do superintendente DENIT agora no dia 18 de abril, informando a empresa vencedora da licitação, que é a empresa Roma Engenharia e Consultoria Limitada, que ganhou uma licitação de R$1.104.000 para elaborar o projeto executivo da obra. Ou seja, sem o projeto não tem obra. É o primeiro passo que nós precisamos, é desse projeto. E já foi resolvido esse problema. A partir do mês que vem, a empresa está lá em Potinha Campo, trabalhando, elaborando esse projeto executivo, encaminhando para o DENIT de São Paulo, encaminhando para Brasília, para que nós possamos conseguir colocar no orçamento da União para o ano que vem. E, se Deus quiser, em 3 anos, no máximo, nós vamos ter, até o final do meu mandato, desse segundo mandato, nós vamos estar inaugurando o acesso à Dutra, que vai ser um grande divisor de águas. Vai ser o Puti antes e depois. Bom, no dia 30 de dezembro de 1991, o governador Luiz Antônio Fleury Filho sancionou a Lei 7664 de 91, que oficializou legalmente a emancipação do município de Potim, que teve o primeiro prefeito, Dr. Hélio. O Benito foi o vice-prefeito à época. Quando você foi vice-prefeito, você já foi picado pela mosquinha da política naquela época e sabia que os caminhos que você trilharia seriam esses a partir daí? Na verdade, eu já tenho um sangue político, porque o meu pai foi o primeiro suplente de vereador de Potim, por Guaratinguetá, a assumir a Câmara em 76. Nossa. Então, eu me lembro que eu vinha na Câmara com ele, a sessão de Câmara era à noite, até de madrugada, eu ficava dormindo no carro ou ficava embaixo na cozinha, na época a cozinha era embaixo aqui na Câmara, então os funcionários antigos, com certeza, né, se lembram de mim, na época do Melo, prefeito Melo, o Gilberto Filippo, então dessa época. E os políticos antigos de Guará me conhecem desde pequenininho, junto com meu pai. E meu pai faleceu há 29 anos, não teve a oportunidade de ser eleito diretamente. E então fiquei praticamente com essa missão ali, e eu sempre trabalhei muito na área social, com o Frei Arthur, no Lar Monsenhor Filippo, muitas promoções sociais eu promovia para ajudar as pessoas. A minha família, né, meus pais atendiam a população do Puti na minha casa, na casa dos meus pais, na praça. O posto de enfermagem era na casa dos meus pais. Ali tinha dentista e médico toda semana. Eu lembro que, eu não sei se está vivo ainda, um senhor que patrolava as ruas do Puti, que era o apelido dele, era o Louro, que morava perto da central de serviço aqui no Pedregulho. Se ele estiver vivo, está bem velhinho. Ele ia patrolar as ruas, parava na minha casa para almoçar, tomar café na casa dos meus pais, eu brincava na máquina. Portanto, a família já tinha essa atuação política na cidade. E eu, desde pequeno, convivi com isso. Presenciei isso, convivi. E depois, na emancipação, junto com o Dr. Hélio, com outras lideranças, nós tivemos, né, esse envolvimento, e de lá para cá foi consequência. Eu digo que a vida pública minha é consequência do trabalho que eu presto à população, né? E tanto é que hoje eu me afastei do comércio com a minha filha toma conta do comércio, que eu tenho uma loja com ela, e eu me dedico à política. Voltei à faculdade como prefeito eleito, aqui em Guaratinguetá, na Metodista, e fui formado em gestão pública. Voltei como prefeito à sala de aula, porque eu quero me dedicar à política, porque eu gosto. Todos os dias, Adriana, eu estou na prefeitura. Se eu não estiver em serviço fora da prefeitura, eu estou e atendo todo mundo que me procura, até se for para falar ou não. Se eu não puder atender o pedido da pessoa, eu digo na hora, não enrolo, não engano as pessoas. E às vezes não sou muito bem aceito por isso, porque tem muitas pessoas que gostam de ser enganadas, como já foram muitos enganados, né, em época de campanha, principalmente a eleição. E eu não engano ninguém. Eu falo a verdade, olho nos olhos e respeito a todos e exijo respeito. Então essa é a minha maneira de administrar, esse é o meu perfil, e é dessa forma que eu estou conseguindo melhorar a nossa cidade, criar essa expectativa de desenvolvimento em Potim. Nós estamos conversando hoje, ao vivo em cores, no programa Rolando um Papo, com o prefeito do município de Potim, Benito Tomás.
Se você quiser participar e fazer alguma pergunta, você pode ligar no 3122-3611, você faça essa pergunta para o prefeito que está aqui, ele vai respondê-la, ou então pela nossa página no Facebook. Você tem pergunta aí já, Cláudia? Você é um homem de origem humilde, você preservou essas origens ou você acredita que o fato... Porque quando você é político, você ocupa um cargo público, você tem muita gente ali que fica te bajulando e a bajulação o tempo todo. E às vezes você tem uma realidade que não é a sua realidade, mas que você pode vivenciar essa realidade em função do cargo que você ocupa. Você acredita que você se deixou levar por isso? Pelo contrário, eu não abro mão das minhas origens. Sou de família humilde, as pessoas que me conhecem. O que acontece é que você, Adriano, se você sair candidato aqui em Guaratinguetá e for eleita vereadora, vice-prefeito, prefeito, você pode ter certeza que muitas pessoas vão te criticar, vão achar que você mudou. Isso aí, infelizmente, faz parte da cultura das pessoas, né? E muitas pessoas, na verdade, não querem ver você bem. Então, as críticas que eu recebo é justamente, o Benito mudou. Eu mudei para quem não gosta de mim. Porque quem gosta de mim, eu continuo a mesma pessoa, só que com mais responsabilidade. E eu não abro mão da minha responsabilidade, não abro mão da minha prerrogativa de prefeito, da autoridade de prefeito, porque eu respeito a todos e quero que as pessoas aprendam a respeitar a todos. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. As minhas filhas tinham 9, 11 e 12 anos, eu levei as duas na delegacia em Potim para tirar a identidade. E lá eu conversava com elas. Olha, minhas filhas, aqui na delegacia não vem só gente ruim, bandido, para ser preso. Vem pessoa para tirar um documento, para tirar uma informação, para prestar queixa, para que elas aprendessem a respeitar as autoridades, a autoridade policial, a autoridade religiosa, a autoridade dos pais, nem se fala, que é primordial, a autoridade do professor. Então, o que acontece é que a minha maneira de ser, às vezes, faz com que algumas pessoas criticam, mas, na verdade, são pessoas que não aceitam o sucesso da gente. Eu sempre fui muito perseguido por isso. Na verdade, tiveram muito preconceito para comigo. Preconceito por causa da sua origem, isso? É isso. Porque você saiu de baixo e conseguiu chegar onde você chegou. Exatamente. E não é preconceito por parte da população, não. É de algumas lideranças políticas que não aceitam a minha vitória até hoje. Quer dizer, não aceitam que o prefeito, né, tenha a postura que tenha. Quer dizer, não pode ser uma pessoa relaxada, porque claro, representa um município. Eu tenho que muito bem representar lá fora. A minha vida pública até hoje, ninguém pode apontar nenhum escândalo da minha pessoa. As questões que tem políticas lá, ameaça de cassação, essas coisas todas, é coisa da política, mas na minha vida pessoal, ninguém pode me acusar de nada. Nunca, nem familiar, nem financeira, nem pessoal. Dificuldade eu passei como todo mundo. Eu fui servente de pedreiro há poucos anos atrás e hoje estou prefeito e daqui a 3 anos e pouco vou ser um ex-prefeito. E vou voltar a ser um cidadão comum, caminhando pela minha cidade, trabalhando, vivendo. Eu moro em Potim, sou nascido e criado ali, quer dizer, e é ali que eu pretendo continuar a minha vida profissional e pública. Portanto, eu vejo isso com muita tranquilidade. Quem gosta de mim, gosta do jeito que eu sou, assim como eu gosto das pessoas do jeito que elas são, e torço para que todos melhorem de vida profissional. Os políticos, eu sei que tem muitas pessoas que estão ao meu lado, assessores, que têm condições de me suceder, como os próprios adversários, têm vários nomes também capacitados, mas chega na disputa política, é outra coisa. Aí é o grupo que tiver mais competência política que vai vencer. E o fato de você ser esse alvo e um alvo fácil, até por essa exposição pública, a gente que é jornalista também tem muito isso, te incomoda? De forma alguma. Olha, só tem uma pessoa que tira meu sono, é a minha noiva. Eu costumo falar isso. Só ela. Se a gente tiver um pouquinho de mal, eu falo de mal, ela acha engraçado. Ou alguma questão... Que de mal é do nosso tempo. Eu falo, ela acha engraçado, de mal. Né, Jéssica? Deve estar me ouvindo lá. Então, não tira meu sono, porque eu consigo, sabe, focar no momento do problema. E depois eu vou viver à noite, eu vou descansar. Se eu estou com a minha família, eu vou, né? No lazer. Exatamente. Você separa bem isso? Você consigo, não tem esse problema de... Tanto é que eu respeito os adversários. Eu respeito todos eles, só não me cumprimento, não converso com quem não quer. Eu entro aonde eu sou convidado, aonde é local público eu entro e onde eu sou convidado, sem problema algum. E todos têm acesso a mim também, desde que tenha respeito. Agora, as pessoas... Aí o que aconteceu comigo no primeiro ano de mandato, você se lembra? O prefeito comprou uma casa.
E daí, todo mundo, tem cidadão que ganha R$2.000 por mês, compra uma casa. Financiada a sua casa. Exatamente. Não, o prefeito ganha quase 10 mil por mês, não pode comprar casa. Comprei logo 2, porque eu posso financiar, meu crédito dá. Na verdade, agora, estou acabando de financiar mais lá para comprar um terreno no Daniel, que é barato. É oportunidade. Agora, eu não tenho culpa de ex-prefeito que está em situação difícil porque não aproveitou, não guardou dinheiro, não investiu. Quer dizer, o problema é de cada um. Outros que têm que gastar muito com advogado, o problema é de cada um. Tá certo? Então, essa questão pessoal, eu não entro, eu respeito. Olha, eu estou há 4 anos, 5 meses no governo, você não viu eu falar um A de ex-prefeito. Nunca eu fui em uma rádio, só em época de campanha, disputa, mas eu nunca fui em rádio falar o nome de ex-prefeito. Não mexi uma vírgula contra eles, respeitei. O problema deles com o Tribunal de Contas, como eu também tenho. Todos os prefeitos têm. Olha, se você não tiver nenhum processo, viu, Cláudio, viu, Adriana, ouvintes, quem não tem nenhum processo, saia candidato a prefeito da sua cidade, se for eleito, você vai ver que você vai ter um monte de processo, um monte de inquérito de monte, processo alguns. Tem mesmo. Tem, porque a lei é assim. A lei determina o tanto que você pode gastar, só que você é recado. Se você gastar mais, você é processado. Se você gastar menos, você é processado. Você vira ficha suja. Então, o que acontece é muito difícil administrar, muito difícil ser político. E agora tem uma coisa, não é privilégio do político, né, ser uma pessoa, porque tem pessoas em outras profissões que são má, não colaboram em nada com a sociedade, né, não contribuem em nada com a sociedade e são de outras profissões. Então, vejo com muita tranquilidade. Eu me posiciono de maneira firme com os meus adversários. Meus adversários sabem que eu nunca apelei, eu sempre fui um adversário leal. Eu fui um adversário franco. Eu nunca apelei com meus adversários. E a população identifica isso no seu caráter? Porque vamos separar aqui as histórias. Tem o grupo de oposição que trabalha, claro, para conseguir os méritos daquilo que está fazendo, e a gente entende também esse movimento de oposição que tem que existir, graças a Deus, no país democrático. E tem a população. Eu quero saber do seu relacionamento com o povo de Poti. A população me conhece. O que acontece, Adriana, eu até disse isso há pouco tempo em outra emissora. Eu tive 3 anos fazendo pesquisa de administração e todos me apontavam 75% de aprovação da administração. Só 75%? Da administração. É um índice bom, razoável. Exatamente, só que bom e ótimo. Só que quando chega na disputa, dá essa diferença. Isso é normal em toda a cidade. Vê aqui o prefeito de Guaratinguetá, 26%, né, dos votos eleitos, o outro perdeu por 1.500 votos, quase 25%. Quer dizer, é assim. Em outras cidades, um pouco... Vai afunilando. Mas não é que a pessoa for mau administrador, pelo contrário, é que a disputa eleitoral é muito dinâmica. Tem outros fatores que determinam a eleição, né? Tem muitos outros fatores. E a população, eu respeito a decisão. Agora, eu não tenho culpa se o povo é enganado. Eu não engano ninguém. Eu nem enganei meus eleitores, não engano ninguém que me procura. Eu sou muito franco com as pessoas. Tá? Funcionário que não gosta do prefeito são aqueles funcionários que dão trabalho, são funcionários que são punidos, que são advertidos, são suspensos, respondem processo administrativo. Esses não gostam de mim. E eu sempre falo para eles, então não misture o Benito e o prefeito, porque nós estamos aqui para trabalhar. Porque eu trabalho todo dia, então não permito que as pessoas não trabalhem, ou não trabalhem corretamente. Nós temos que trabalhar em função do povo, nós trabalhamos para benefício da população. Nós também somos munícipe. Eu também utilizo o posto de saúde da minha cidade. O meu neto também é vacinado lá. A minha noiva passou no médico outro dia e pegou na fila. Um final de semana, ficou na fila. Tinha 4 pessoas na frente. Minha noiva não estava bem, passou na fila. Até a médica lá, acho que era a doutora Ticiane, se eu não me engano, admirou. Nossa, senhora, não... Eu falei, não, de forma alguma. Até porque tem que dar exemplo. E ela podia esperar. A minha mãe fazia fisioterapia lá em Potim, a minha irmã. Tá certo? Eu só vou em médico em Guará. Quando você deixar de ser prefeito, você continua morando em Potim? Com certeza. Gosto da minha cidade, continuarei morando lá, com certeza, e trabalhando no comércio da minha cidade. Se eu tiver algum trabalho político, algum deputado, alguma coisa aí, vou estar sempre morando em Potim, porque eu defendo a minha cidade. Eu gosto de Potim e tenho certeza que eu vou conseguir ainda inaugurar o acesso adulto, que vai ser o grande marco da administração do Potim. Vamos falar das suas obras? Eu quero antes, o seguinte,
eu estou pensando aqui na hora que você está falando, a sua relação com a Câmara Municipal... Melhorou. Melhorou, por quê? Na outra... Eu ia falar exatamente, melhorou. Era bem complicado. Não, porque na outra não elegi nenhum vereador. Sim. Hoje nós temos 4 vereadores da base, o Dr. Randolfo, Renato Marques, a Neia e o Dr. Diego. Sim. Temos um vereador do PT, a Fabiana, que se afastou, tem o Marino que assumiu, que também já foi candidato meu, já amigo pessoal meu, depois distanciamos, ele foi para outro grupo e assumiu a Câmara agora, está bem próximo, e tem mais 3 vereadores que foram eleitos novos e só 3 que foram reeleitos, né? Que é o João Guilherme, o André e a Fabiana. Os 9 são todos vereadores, lá são 8 novos. Trocou bem também no Potinho. Só ficaram 3. Guará teve 80%, renovou, lá foi 70%. Então. Também, porque eram 9, ficaram 3, saíram 6. Como aumentou para 11, entraram 8 novos vereadores. Portanto, está bem dividido hoje. Então, vamos dizer, está 6-4, 7-4, 6-5, está por aí. Tá? Eu estou muito tranquilo, porque, olha, eu digo para eles que eu respeito, né, os vereadores, eu respeito a atuação, é legítima, as reivindicações deles, só que eu digo o seguinte... Mas você conversa com o vereador, Benito, assim? Quando eles querem, eu converso. Sim. Exatamente. Agora... Tem esse diálogo? Abriu esse diálogo na sua gestão? Eu procurei todos eles, nós fizemos reunião no começo do ano, agora na prefeitura, quase foram 8 vereadores, outros 6 não puderam ir, comparecer, para falar assunto da água, outros assuntos. Só que é o seguinte, o prefeito tem que administrar a cidade, o vereador não administra, então se ele quer colaborar, ele procura o prefeito e dê sugestão. Sim. Não adianta usar a tribuna, tirar foto de uma rua que está esburacada e falar, ficar metendo pau na tribuna que não vai resolver nada. Vai lá, faz igual os vereadores da situação, vereadores que são mais equilibrados, que vão lá e dão sugestão para o prefeito. Fala com o assessor se dá para resolver aquilo. Não adianta usar a tribuna só para meter o pau, fica lá uma plateia de eleitores dele, só agradando para receber palma de 30, 40 pessoas na sessão, e sendo que a população está lá trabalhando, cuidando da vida. Então a população confia que nós, políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, saibamos caminhar, dialogar. Eu estou disposto. Agora, se eles esperam um prefeito que fique indo lá para fazer média, eu não vou. Eu tenho que administrar. Se pedir para mim aquilo que eu possa atender a população, eu vou atender. Politicamente, você se definiria como? Você fala sempre que você não procura e não faz média. Não, eu não procuro fazer média. Não, que você não procura e não quer fazer média. Para você ver, a semana passada eu pedi para o assessor ligar para o vereador André, que é presidente da comissão lá de investigação. Convidei ele para uma reunião com alguns pastores para preparar a ação de graças em comemoração ao aniversário da cidade. Eu tive iniciativa. Que é agora em maio, né? Exatamente. E dia 19. Nós vamos comemorar dia 17, na sexta. Aí, o vereador André esteve na reunião, não toquei em assunto político com ele, não toquei em assunto de SEI. Tá certo? Eu fiz minha parte, sinalizei para ele isso. O próprio João Guilherme, já liguei outro dia, ele ligou a questão lá do 10º da Câmara, que está faltando um repassezinho, ligou para mim, consegui resolver, retornei a ligação para ele, com o maior respeito. Não temos problema. Agora, alguns deles que têm problema em querer agradar alguns eleitores deles, que são fanáticos, e que querem derrubar o prefeito. Aí eu não tenho, o problema não é meu, o problema é deles. Eu não tenho esse tipo de problema. Quando eu estava fora do governo, fora do poder... Eu não tive esse problema com o meu grupo contra o Gilberto ou o João Cascão, de forma alguma. Eu não tinha que agradar os meus eleitores, os meus companheiros, metendo o pau neles. Pelo contrário, nós esperávamos a época de campanha para disputar a eleição, como eu disputei 3 vezes, ganhei na 4ª e fui reeleito agora. Agora, se alguns políticos, principalmente algum vereador, tem essa dificuldade de dar satisfação para alguns eleitores dele, às vezes nem eleitores deles, que ficam metendo o pau no prefeito, na administração, é um problema que eles têm que resolver. Eu não posso ajudá-los nisso, concorda? Porque eu tenho que administrar a cidade. Estou lá de portas abertas para todos os vereadores. Pode prestar esse tipo de assessoria. Não tem como. Bom, a gente está ao vivo em cores aqui com o prefeito do município de Potim, Benito Tomás. Benito, Potim é um município simples, né? Que tem recursos. Hoje tem quantos habitantes? 21 mil. 21 mil habitantes. Mas você sabe que em 2010 foi apontado pelo IBGE um crescimento de 42%. É o município do estado de São Paulo que mais cresceu nos últimos 10 anos. E já está projetando mais de 40% até 2020. Portanto, em 2020, a previsão é de mais de 30 mil habitantes. Com certeza.
Você vai em Potinho hoje, Adriano, só tem construção. Nós temos o ano que vem 3 novos loteamentos desse ano para o ano que vem. Eu tive uma reunião com... Mas é algum projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, não? Não, é loteamentos particulares. Particulares. É que esses loteadores poderão pegar e fazer parceria depois com os o governo. Exatamente. Mas nós temos um terreno que vai ser doado para o CDHU para a construção de 250 casas populares. E Minha Casa Minha Vida são 20 moradias que, inclusive, não conseguimos entregar até agora por questão do governo federal, da empresa que contratou a empreiteira que não termina a obra. E a gente explica a população. Daí entra aquilo que eu falei, alguns politiqueiros que vai em outra emissora e mete o pau que não terminou a casa. Mas eu não posso pôr dinheiro da prefeitura. A obra não é da prefeitura, é do governo federal. O orçamento, ele é constituído como orçamento? Olha, nós dependemos basicamente do FPM. Do Fundo de Participação dos Municípios. Exatamente. Olha, é muito apertado, muita dificuldade para administrar. O recurso que você traz é por meio de projetos? Emendas governamentais, governo estadual, governo federal. A arrecadação também deve ser pequena, né, de imposto. É muito pouco. Tá? Então, nós dependemos muito desses convênios federais e estaduais. Emenda parlamentar. O deputado Valdemar Costa Neto é o deputado federal que mais conseguiu recurso para o Putin nesses 4 anos do governo federal. Eu tenho mais investimento do governo federal através do deputado Valdemar do que do governo do estado, em Potim. Tem ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Laureni. Oi, Laureni, como vai? Tudo bem? Pois não, pode falar. Eu quero perguntar pro meu amigo aí, como que nós vamos ficar aqui nos Marcos, Benito? Dona Laureni, bom dia. Bom dia. Obrigado pela pergunta. A Morada dos Marcos começou a obra ano passado, foram pavimentadas 4 ruas, e a empresa que tem que terminar a obra já foi informada que eles estavam justificando a questão da chuva, dona Laureni, porque a senhora vê que em todas as obras, quando é na rua, época de chuva, atrapalha, e principalmente aí nos Marques, a senhora vê a rua Pindamonhangaba inteira, a rua Cruzeiro, tem que fazer galeria de água, vai ter que fazer aquela valeta funda, colocar manilha. Então a época de chuva era perigoso, né, de outubro até agora, praticamente março. Abril agora que está parando a chuva, então a expectativa é que agora em maio a empresa retorne. Inclusive, ela informou a prefeitura semana passada que está também mudando lá o proprietário da empresa. Então, é uma dificuldade que eles têm administrativa lá, mas já disse para eles, tem que retomar a obra e terminar. O importante que eu quero garantir para a senhora e para todos os moradores do Morada dos Marques e do bairro Vila Olívia, que essas 2 obras vão ser concluídas. Por quê? O convênio foi assinado, a verba está à disposição na Caixa Econômica Federal, não é na Prefeitura, tanto é que funciona o seguinte, eles pavimentam as ruas, faz a medição, o engenheiro da Caixa Econômica, fiscal da Caixa Econômica vem, faz a medição, e a Prefeitura assina junto com a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica libera o recurso diretamente para a empresa, não passa nem pela Prefeitura, é assim que funciona. Eu gosto de explicar direitinho, porque senão os politiqueiros vão na porta de supermercado, na porta de velório, em aniversário, em casamento, ficam falando mal do prefeito, está vendo? Agora, tem vereador que mora aí no bairro, né, que não esclarece, daí fica criticando, porque ele é contra o prefeito. Eu gosto de esclarecer. A senhora tenha certeza, dona Laureni, todos os moradores aí, independente de quem votou em mim ou não, essa obra vai ser concluída o mais rápido possível. Tá bom? Ok. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não, eu agradeço. Eu espero que bem mais rápido mesmo. Muito obrigado, dona Laureni. Deixa eu falar uma coisa pra agora é só poeira, né? Se ele pudesse mandar limpar a rua aqui, seria bom, viu? Tá. Benito, mande limpar para dona Laureni. Viu, dona Laureni? Outra dificuldade que nós temos, que acontece? Se a senhora for ver ali na Vista Alegre, as ruas também estão cheias de mato. Onde não tem pavimentação, cresce mais mato. E nós temos pouca mão de obra na rua. Porque, olha, para a senhora ter uma ideia, a Frente de Trabalho do Estado, que terminou o convênio ontem, abriram 50 vagas. Eu fico com vergonha de falar. Entraram 28 mulheres. Tá certo? Mulheres. E daí na Frente de Trabalho do município, 54 vagas, a maioria é mulher. Nem eu queria, eu já trabalhei de servente, nem eu. Se eu pudesse, eu não queria trabalhar em serviço pesado, mas se eu necessitar, eu tenho que aceitar. Mas o que acontece no Potim é isso, então nós temos a prefeitura pouca mão de obra para serviços gerais. Então não dá conta de atender todos os bairros. Mas você terceirizou esse serviço? Não, é Frente de Trabalho pela prefeitura. Dona Laureni, muito obrigada pela participação da senhora. Bom dia e um abraço. Bom dia.
Ao vivo em cores, conversando conosco no Rolando um Papo de hoje, o prefeito da cidade de Potim, Benito Tomás. Se você quiser ligar, você faça como a dona Laureni. É 3122-3611, eu faço sua pergunta pela nossa página no Facebook. A gente estava falando dos recursos do município de Potim, você falou que a maior parte deles vem do governo federal. Convênios, exatamente, convênios. O governo do estado, por exemplo, manda uma ambulância. Qual que é? O seu orçamento é estimado em 44 milhões para este ano. 44? Estimado, mas nem sempre chega a esse valor. Então, acontece muito isso. O governo do estado agora liberou R$100 mil para comprar 2 veículos para o PSF e equipamentos para colocar no PSF, então para abrir a licitação para comprar. Acabamos de comprar o mês passado um trator novinho e os implementos comprou agora, essa semana, já deve estar chegando. Então, são convênios ou programas do governo estadual e federal. A obra do cemitério, olha, quem quiser inaugurar, eu não quero inaugurar essa obra, só quero entregá-la. E vai ser quando? Olha, se der tudo certo, até o final do mês agora, porque está dependendo da CETESB dar o alvará de funcionamento. Tá certo? Nós temos 2 assessores trabalhando lá, o VA e o Nivaldo, estão lá com uma equipe trabalhando. O cemitério deu um imbróglio que veio até aquele programa CQC. Os adversários que mandou. Eu adorei aparecer na televisão. Você se saiu bem. Eu achei que você teve o espírito... Eles vão ter que devolver minha caneta, inclusive, né? Que eles levaram. Ah, sim. Porque depois eles voltam para... Você assume o compromisso e depois... Eles devolvem a caneta. Mas para você ver, os adversários, como é que eles agem. Chamaram o CQC para fazer uma sátira de uma coisa tão séria. E ali o que aconteceu? O João Cascão conseguiu o terreno... Você foi espirituoso, porque eu assisti, achei tranquilo. Olha, o João Cascão conseguiu a doação do terreno dos padres. Aí ele não conseguiu iniciar a obra. O Gilberto conseguiu iniciar a obra, não concluiu. Antes de terminar o governo dele, já tinha parado essa obra. Quando eu entrei, já estava parado. Eu fui obrigado, a prefeitura, a devolver R$174 mil para o governo do estado, para depois o governador Geraldo Alckmin liberar os R$300 mil para terminar essa obra, que está lá concluída, tá? Praticamente está pronto, só falta inaugurar, só que tem que ter o laudo da CETESB autorizando, que é o órgão que regula isso. Então, se Deus quiser, até o final de maio. Vai ser igual entregue. O Dorico Paraguaçu, né? O filme. Ele que inaugurou. Ele queria matar alguém para... Não conseguiu, daí ele inaugurou, né? Ele morreu. Eu não quero inaugurar, não. Eu quero viver bastante. Então, a previsão do cemitério é para quando? Final de maio, se Deus quiser. Depende da CETESB. Eu não vou falar a data justamente porque é questão técnica. Se a CETESB pedir mais alguma documentação ou mais algum serviço lá, reparo, aí nós temos que adiar. Mas está tudo pronto, já tem lá mais de 50 túmulos prontos. Como você acompanha a história do município de Potim, né? Foi o primeiro vice-prefeito da cidade, é um homem de origem humilde, você pode identificar em cada pessoa do Potim aquilo que você já sofreu, né? Que é uma população bastante carente. O que hoje é prioridade para você? Eu quero refazer essa colocação. Que não é carente? Não, porque o que acontece é o seguinte, olha só. Há uns anos, na outra campanha, uma amiga minha, no salão de beleza, pegou e falou, prefeito, a questão da água tal, para você ver, o pessoal do CDHU, pessoal tudo humilde. Falei, como assim? Pessoal carente. Falei, mas como carente? Não, pessoal carente, porque mora no CDHU. Eu falei, olha, cuidado que isso aí é rótulo. Não. Falei, não, pelo contrário, quem mora no CDHU tem melhor condição quem paga aluguel, porque no CDHU são proprietários. Mas eu estou falando no intuito de ser gente mais simples, né? Que não é abonado, não é rico, são pessoas assalariadas. São todos trabalhadores, pessoas que estão melhorando de vida, só que tem uma parcela, claro. E o que você acha que é prioritário para essas pessoas hoje no município de Potim? Quando você encontra com uma dessas pessoas, elas falam o que para você? Olha, a maior parte pede moradia, sair do aluguel, tá? Essa é a grande demanda em Potim. Porque saúde, até nós precisamos. É verdade. Tá certo? Até nós. Eu digo. Quem não tem dinheiro, saúde, não avisa. É o SUSão, né? Agora, o que as pessoas querem é melhorar de vida, a família aumenta, a casa está pequena, quer ampliar, não tem condições, então quer comprar a sua casa. Então, nós conseguimos desapropriar um terreno, estamos pagando para sair a escritura, esse ano ainda, encaminhar para o CDHU, para construir lá 250 casas no bairro Vista Alegre. Essa seria a demanda? Não, ainda é mais. É que são as pessoas mais carentes, mais de 1.000. Como que você chega a esse cálculo? A sua promoção social, ela já tem um cadastro antigo, inclusive, desde da outra administração. Sim.
Tá? Então, a demanda é de mais de 1.000 moradias. Só que para as pessoas mais carentes, que ganha até 3 salários mínimos, né? Mas daí tem essa Minha Casa Minha Vida, que eu falei para você, são esses empreendimentos que vão sair. São 3 novos loteamentos, mais de 1.500 lotes que vão ser lançados, comercializados no Putinha, no final desse ano até o ano que vem. Aqui na divisa com Guará, perto da fábrica de piscina, temos lá o Jardim Progresso, que é antes da Vista Alegre. Os Padres Redentoristas vão lançar lá 2 vilas e um condomínio fechado. Ah, é? 2. Tive reunião semana passada em São Paulo com um provincial, e a empresa que está planejando o bairro é a empresa que planejou a Alphaville em São Paulo, para você ter uma ideia. Até o Paço Municipal eles estão dispostos a construir. Deve ser saída do centro. Exatamente. Vai ser um novo bairro, ali próximo. Que ali é ruim para estacionar, né? Porque só tem... Então, uma visão muito de progresso, né? Que o padre Luiz Rodrigues, que é o provincial lá em São Paulo, tem, dos redentoristas, e vão fazer esse investimento ali. Já está acertado. Dentro de 2 anos vão lançar ali 2 bairros com praça, com avenidas, jardinagem, tudo, um bosque e um condomínio fechado. Então, para você ver que a cidade está atraindo investidor. Nós temos, Adriana, no meu governo, eu consegui atrair para o município 3 agências bancárias, não tinha nenhuma. Isso tudo é progresso, é desenvolvimento. Você vai perto ali do Mário Correia, ali na mina d'água, tem uma fábrica de bloco que foi construída até o final do ano passado. Lá está gerando 30 empregos direto. Então, mais as fabriquetas que tem. O comércio em Putim está aquecido. Os supermercados estão crescendo, aumentando, padarias, lojas. Então, a cidade está crescendo. Só que os adversários, infelizmente, querem confundir a cabeça do povo. Como se não fosse progresso, você ir no posto de saúde, o médico não foi trabalhar, não é progresso, porque ele faltou serviço. Só que as creches, que não tinha nenhuma creche no Putim. E nós vamos inaugurar a 6ª creche agora em agosto, para mais 224 na crianças. Na sua gestão, você inaugurou 5 creches e uma escola de ensino infantil. Nós atendemos mais de 800 crianças no ensino infantil e não tinha nenhuma creche. Hoje as mães sabem o valor, e olha, de qualidade. O Benito, tem a história do ovo do pato e do ovo da galinha. Você acredita que essa história que eu nunca ouvi. Então é assim, que o ovo do pato, ele é maior que o ovo da galinha. Só que a galinha, quando ela vai botar, ela faz um estardalhaço. E o pato, ele é mais tímido. Você acredita que esteja acontecendo isso? Então vamos lá. Então eu estou sendo pato. Não quer ser galinha, né? Andar fazendo escândalo, não. A metáfora não era nesse sentido. Estou falando que claro. Para difundir até aquilo que é feito por você, que eles estão mais competentes quando eles falam o contrário da sua gestão? Exatamente, Adriano, porque, veja bem, eu tive que optar. Como eu tinha a Câmara de Vereadores, 9 vereadores contra, e começaram desde o início já com ameaça de 6, 4, 6. É verdade. Eu tive que governar com o Poder Judiciário. Por que você aguentou isso, essa coisa de 6, Olha, o Dr. Luiz, que é o assessor jurídico, excelente, competentíssimo, é mérito dele de eu estar lá hoje, continuando nesse governo. Devo isso a ele, falo publicamente. Tá? Tenha, claro, minha determinação, minha garra, minha vontade, mas tenha a competência do Dr. Luiz. Isso devo a ele e a toda a equipe do jurídico lá com ele. Mas então eu tive que optar. Ou eu ficava em disputa política com os adversários, ou eu administrava. E eu falei, não, vou administrar. Só que levou tempo para o povo entender isso. E o povo entendeu. Só quando chega na campanha eleitoral, vem a disputa eleitoral, formam-se os grupos políticos, também pessoas, né, de nome, como o próprio João Cascão, um nome forte, 2 vezes prefeito, a Érica, vereadora, né, um nome forte, Gilberto, vice dela, foi prefeito, o Luiz de Moura foi prefeito, vice-prefeito, o Marcinho, uma pessoa querida. Quer dizer, então as pessoas começam a confundir e vão pelo pessoal e deixam o profissional. Deixam o trabalho e vão pelo pessoal. Aí que está. Eles também tiveram a contribuição deles quanto prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eu também dei a minha. Só que se você for pesar em números, em todas as áreas, qualquer um deles, é que na campanha não deu tempo de debater isso. Se você for fazer um estudo comparativo... Eles mesmos admitem que a administração minha foi melhor. A sua gestão, ela eles pavimentaram 12 ruas. Teve resultados mais benéficos para a cidade. Com certeza. E imediatos. Eles pavimentaram 12 ruas em 12 anos. Então, isso que eu consegui consegui mais de 40 ruas em 4 anos pavimentar. E o povo não pagou um centavo. Foi PCM? Não foi, PCM porque foi plano de contribuição de melhoria, é verdade.
Tá certo? Então não foi, o Nem, seu não. de graça, O sem Gilberto foi carnê. PCM em algumas ruas. O João, o povo tinha que dar cimento para fazer guia em Manilha. O povo se lembra disso. Não tinha médico 24 horas no meu tempo. Ah, prefeito, mas eu fui lá ontem à noite e tinha médico, ele faltou. Para aí, o médico faltou, mas o sistema tem. Só que Sim. o médico faltou. Aí eu não tenho como obrigar o médico lá a trabalhar. Se é plantão dele, ele falta por algum problema, pessoal ou profissional, como é que nós vamos fazer? Tá certo? Mas isso acontece em todo lugar. Tem dia que você vai aqui na Santa Casa de Guará, tem 2 médicos para atender a população inteira, você sabe disso. Muita gente, é verdade. Então, e não pode se basear por isso. Agora, você vê as festas que nós fizemos, ele levou o nome da cidade. Ah, mas o prefeito não vai fazer festa esse ano que vem. Ah, não sei, não vamos fazer, porque nós não temos recurso. Porque o ano passado o governo prometeu federal 300 mil reais. Mas essa é do Ministério do Turismo. Daí, faltando 15 dias para realizar o evento, que se você pegar o programa da festa do ano passado, tem até o logomarca do governo federal, já estava que veio preparado. o Daniel. Aí não saiu o recurso, eu tive que bancar a festa sozinho Não pela acredito. prefeitura. Estamos devendo até hoje ainda, para você ter uma ideia. Que absurdo. Então, como é que nós vamos promover uma festa dessa, sendo que não está vindo recurso? Então, nós temos que segurar 1, 2 anos para depois fazer novamente, fazer bem feito. Porque se for fazer festa lá de baixa qualidade, não compensa. E não Até podemos. porque as pessoas já se habituaram em 4 artistas anos, famosos, em né? 4 Chitãozinho anos, Chororó. 4 anos nós levamos 9 artistas famosos nas nossas festas. Quando você fala da autoestima, você disse logo no início dessa entrevista que hoje Potim é potimense ou potinense? É sufixo ense, potinense. Nense, Guaratinguetaense, potinense, aparecidense. Sufixo ense. É por causa de ser potinho, eu tinha essa dúvida ortográfica. Meu neto fala, vô, leva lá no putinho. Meu neto fala putinho. Quando você fala, no início da entrevista, você estava falando da autoestima, hoje, do povo de Potim, os potinenses. Você acha que esse trabalho de levar shows e até atrair um público de outras cidades para assistir? Ajuda muito. Conseguiu. Porque você veja bem, todos nós precisamos, de algum momento, se reencontrar. Às vezes amigo, ex-colega de escola. Não tem onde tempo, que a né? gente faz isso? Sem ser velório. Porque velório é na hora de sofrimento. Deus né? me livre. Aniversário, se você não for convidado, você não revê. Não vai. Então, é festa de rua, festa da comunidade ou de alguma igreja. Você vai lá e reencontra um amigo, uma amiga, um sobrinho, um filho de um amigo seu. Nossa, você é filho de fulano, não sabia. Não é verdade? Então, essas festas, essa visão que eu tinha. Vamos profissionalizar ela para fazer ela uma festa bonita, agradável para o povo do Putim e para os visitantes. Foi o que aconteceu. Só que com muito sacrifício. Aí chegam os adversários, o prefeito fica gastando com festa e não tem não sei o quê. Agora, ontem, um vereador usou tribuna reclamando que o prefeito não vai fazer festa. Quer dizer, dá para entender? Agora eles querem que você faça festa. Do contra, né? Daí eu faço e eles metem o pau. Aí entra o ladrão, rouba a casa do prefeito, pode roubar a casa de todo mundo, pode roubar a mim, porque daí foi eu. É um absurdo. Sabe? São uns absurdos que eu tirei isso de letra. Com isso tudo, você já pensou em jogar a toalha? Porque de forma alguma. De forma alguma, que é missão, é compromisso, sabe, Adriano? Isso aí é só. Porque tem hora que você não fica de saco cheio, assim. Cansa, mas só que é o seguinte, eu entendo as pessoas. Eu não sou uma pessoa passiva, tá? Sou muito ativo em tudo, mas eu entendo as pessoas. Eu vejo que as pessoas que às vezes que se enganam, se deixam enganar por outras. E eu quis mostrar para o povo do Putim que é a minha maneira de administrar, porque o povo me deu a oportunidade, sendo um partido pequeno contra o poder financeiro, o poder partidário, o poder administrativo. E eu provei para eles em 4 anos que eu estava no caminho certo. Agora, dependi do ficha limpa para continuar, que também faz parte da realidade da democracia. E azar de quem não pôde. Na verdade, isso aí é um erro do tribunal, Exatamente. né? Porque, na verdade, se a pessoa tem algum impedimento legal, não deveria ser candidato e não participar do pleito. Não, mas ele também tinha a opção de abrir mão, lançar outro, e o povo também não se deixar levar. Sim. Quer dizer, então, é isso. Só que eu respeito o povo, eu respeito a decisão do povo. E os adversários têm que deixar de parar de querer manipular a população, deixar o povo entender, ser claro, objetivo, transparente com os eleitores. Tá? Porque a disputa, muitas vezes, ela passa para a emoção. E é perigoso. Passionalismo é perigoso. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu sempre tive essa cautela. Eu sempre me defendi dos adversários. Nunca eu ameacei ninguém. Nunca eu tive atitude ameaçadora na política. Pelo contrário, sempre fui vítima. E eles sabem do que eu estou falando. Todos eles sabem. E eu sou político e procurei todos eles, em 2008 e 2004.
Agora, desculpem, o ano passado, 2012. Eu procurei o grupo da Érica, procurei o grupo Luiz de Moura, procurei o grupo do Gilberto, eu procurei todos. Só que eles optaram em caminhar separado e deu no que deu, continuo governando. E daqui a 3 anos não sou mais candidato. Só que o nosso grupo também vai se preparar. Se o povo entender que a nossa administração deve continuar com outro nome do grupo, nós vamos analisar e vamos apresentar à população. Então, isso é democracia. Tá? Olha, para você ver, em 2008, eu convidei o Gilberto para passar a chave, simbolicamente, para passar a chave da administração para mim, e ele foi lá. E Gilberto, que tinha sido cassado, voltou com aquela dificuldade toda, perdeu a eleição em 3º lugar, eu respeitei ele, a pessoa dele. Ele estava prefeito até o dia que eu assumi. Eu que fiz essa proposta, ele foi. Eu espero poder, daqui no final do meu mandato, fazer isso com o sucessor. Principalmente se for adversário. Se for do grupo, está mais fácil. Se for adversário, que eu poder ir lá passar a chave com respeito. Tem que ser assim. Eu estava agora na reunião do PR, quem que estava lá? O prefeito de Guará, recebendo o senador, e o prefeito do PSDB, o Nelson Matídio, que foi prefeito, do lado dele, que é assessor dele. Tem que ser assim. Então, da minha parte, eu não tenho dificuldade nenhuma em me relacionar com os políticos do Potim. Só que eles veem muito lado pessoal. Só que eles têm que entender, Adriano, não tem mistério. Você conduz o seu programa com esse jeito seu. Claro. O outro vem Faz de outro jeito. Quer dizer, isso aí é individualidade, peculiaridade. Peculiaridade, tem que ser respeitado. Eu tenho que analisar o seu profissionalismo, a sua competência. É isso que importa para os ouvintes. Como no comércio, como numa empresa. E a política é a mesma coisa. Eu não tenho que agradar. Eu tenho que realizar aquilo que as pessoas precisam. Resultado. Resultado. Eu tenho que ter resultado. Não tenho que ficar dando tapinha nas costas de ninguém. E ninguém tem que ficar dando tapinha nas minhas costas. Tem que ser justo. Geralmente, quando você sai candidato, você faz aí um programa de governo. Você elabora um programa de governo para a cidade, pensando nos 4 anos. No seu caso, com a reeleição, você pôde dar continuidade. Desse programa de governo, você já fez o quê? Praticamente, quantos % já? Olha, já foi, em todas as áreas. Já foi realizado? Isso, em todas as áreas nós conseguimos, não dá para eu mensurar, mas em todas as áreas. Como eu disse, a pavimentação, o avanço foi enorme em vista dos outros, só que infelizmente ainda falta. Cidade Nova a ser pavimentado, Jardim Alvorada ter que terminar a grande parte, Vista Alegre, Vieiras, algumas ruas do centro da cidade, perto da mina d'água ali, aqui no centro, na rua ali do Canabrava, falta pavimentar. Portanto, nós conseguimos avançar, mas falta completar. Iluminação pública, faltam 360 bicos de luz na cidade, até os Vieiras, só que nós temos que ter recurso do governo estadual. A educação, o avanço foi enorme. A educação, desde a pré-escola, a creche, até a faculdade. Eu levei faculdade para o Putin. Mas o ex-prefeito colocou faculdade, mas ele colocou para as professoras. E ainda ficou um contrato para a prefeitura pagar de quase R$700 mil que está na justiça, cobrando a prefeitura. Agora, a faculdade que eu levei é para o povo, para a população. Não é só para funcionário. Qualquer cidadão vai lá e faz a matrícula e paga e vai fazer a faculdade. Nós levamos curso do Senai, nunca teve, do Senac, da ETEC, nunca teve curso da ETEC. Do Senai já teve, eu consegui levar novamente. Parceria com o Senai, Senac e ETEC. O primeiro curso da ETEC vai se formar esse ano, a primeira turma. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, até a minha noiva que toma conta lá do CCS, que é o Centro de Cidadania e Serviço. Os serviços estavam todos espalhados, nós colocamos no local só. Banco do Povo, PAT, Acesso São Paulo, PROCON, Junta Militar, tudo um setor só. E a Jéssica, minha noiva, é a coordenadora do setor e responde pelo PAT. E está lá funcionando perfeitamente para toda a população. E não tinha a ecoterapia, que é um serviço caríssimo. É de graça para as nossas crianças em Potim. Os CACESP, que foi inaugurado ano passado, que é igual à PAI, é o Centro de Atendimento às Crianças Especiais de Potim. E a Vera, assessora de saúde, conseguiu, junto com algumas mães, fundar a PAI em Potim, que depois vai ter que caminhar com as próprias pernas, mas tem lá o CACESP, que está dando esse suporte para as crianças especiais de Potim. A fisioterapia nossa é modelo. Antes era uma fisioterapia lá no Lar Moacir Filipe, que funcionava de maneira precária. Vai lá ver hoje, faz 2 anos que inauguramos lá no CDHU. A minha mãe já fez fisioterapia lá, é minha irmã.
Tá certo? É muito bom atendimento, os profissionais excelentes. Referência. O gabinete odontológico que nós inauguramos ano passado, são 11 dentistas atendendo a população. E agora nós invertemos. Ao invés das dentistas atenderem as crianças nas escolas, que não sabem, né, o dia que a criança está com dor, o que eles estão fazendo? Está atendendo toda a população, criança, adulto, na unidade odontológica, que tem das 7 da manhã às 8 da noite, todos os dias, e nas escolas vão fazer triagem com os alunos, fazer aplicação de flúor, né, de limpar os dentes das crianças, e aqueles casos mais graves, eles encaminham. Né? Isso, faz trabalho preventivo, e aqueles que precisam de um tratamento, eles encaminham lá. E não tinha esse atendimento, era só nas escolas, e um atendimento precário no FREI também. Agora está lá, equipamentos modernos. Nós conseguimos mais de 25 viaturas em 4 anos. Aí a SEI lá, porque gastou gasolina mais do que nos outros anos, mas gastou mesmo. Aumentou a frota, aumentou o atendimento, quer dizer, é questão de lógica, né? E fica essa politicagem daí para agradar meia dúzia, 20 pessoas que assinam um abaixo-assinado. Então, essas coisas que precisavam acabar. Só que enquanto não acaba, eu vou enfrentando, vou trabalhando, tá? Não abaixo a cabeça, respeito, mas também tomo as medidas necessárias. Porque a cidade tem que prosperar. A política tem que ser na época de campanha. Acabou a eleição, tem que respeitar. Até porque hoje você não é prefeito de quem o escolheu, você é prefeito todos. De todo mundo. Você vê aqui em Guará. Dá para você, se você for trabalhar só para quem votou em você. Em Guará, não tem revanchismo, Aparecida lá, o Zé Loquinho teve problema lá, ganhou. Está lá, respeita o Márcio, o grupo dele respeita, tem que ser assim. Sabe? É isso que eu espero dos adversários. A população do Potim está entendendo mais ainda agora, porque erraram. E eu estou lá à disposição, todo dia eu trabalho, eu gosto, todo dia estou na prefeitura. Benito, infelizmente, nosso programa está acabando, porque aqui passa rápido, né, Claudinho? Muito quando rápido. a gente vê, né? Começa, né, e quando a gente vê, já está na hora de ir embora. Mas, assim, finalzinho mesmo, o acesso à Dutra, importantíssimo, né? Porque, como você disse, vai ser o divisor de águas para o município de Potim. Daí você acredita que quando que isso vai ser Final possível? do governo. Daqui a 3 anos no máximo. Porque a obra é prevista para 1 ano e meio de construção. Isso o superintendente de DENIT esteve em Potim ano passado, numa plateia mais de 300 pessoas, autoridades, o padre, tudo lá, vereadores, ele explicou. Agora, com essa empresa que vem fazer o projeto, vai elaborar, tem um prazo de 5 meses para elaborar o projeto, apresenta no DENIT que apresenta. É importante que a obra do governo. É do governo federal. Quero agradecer de público aqui, Dom Damasceno, que o ano passado ele conseguiu uma audiência comigo com o ministro dos Transportes. Fui pessoalmente lá. Dom Damasceno é um ícone, né? Deveria formidável. Ser muito mais usado pelos prefeitos da região. Porque e ele está lá à disposição de todos. As portas. Inclusive, eu liguei semana passada para a secretária dele, chegou de viagem de semana, estou aguardando uma audiência com ele para ir até o governador. Porque a cidade não pode esperar, nós temos que correr atrás. Olha, o acesso à Dutra é questão de tempo. Em máximo 3 anos nós estamos lá com a construção. Você tem a sensação de dever cumprido? Todos os dias. Todos os dias. Problema de insônia? Olha, se não tiver, de forma alguma, já falei, é só a Jéssica, né, amor? Que tira meu sono. Jéssica. Não, mas não é só com discussão, não. Com alegria também, né, amor? Você vai ficar de mal, né, Benito? Não pode ficar de mal. Assistir filminho. Essa coisa de mal é do meu tempo. Ela fala, não é brigar, não é ficar de mal. Briga é coisa mais... É mais recente. Mas eu tenho a sensação de dever cumprido todo dia. Tanto é que se não tivesse a lei da ficha limpa, você pode ter certeza, eu teria saído dia 1º de janeiro, sem problema nenhum. Missão cumprida, respeito à vontade do povo. Mas ficha limpa está aí, valendo, e vamos cumprir a lei, né? Para ser cumprido. Exatamente. Então, o cemitério vai ser inaugurado em maio. Você está morando no Potim, não? Não quero morar. Está interessada? Não, é porque eu estou no finalzinho, eu estou tentando buscar os tópicos daquilo. Final do mês está dependendo da CETESB, da autorização de funcionamento. Também não moro no Potim, também não quero inaugurar cemitério, né? Quiser comprar um terreninho lá, a prefeitura começa a vender. E não vai ter construção em cima, nada, é só gramado, vai ser moderno. A questão do trem-bala também resolveu, você vai passar no Potim? Não, isso aí está definido. Tá. Se acontecer a obra do governo federal, pode ter certeza que a estação, a parada é em Potim. Isso aí está definido. Nós estivemos em Brasília. O ano retrasado, o deputado Valdemar conseguiu audiência com o presidente da NTT. Foi eu, o Márcio Siqueira, Dom Damasceno,
o bispo Darcy, que era padre, e o padre Luiz Cláudio. Fomos recebidos à audiência, ficou definido. A estação do trem-bala, a parada obrigatória é em Potim, porque Aparecido não tem como ele fazer a curva, entrar na cidade, desapropriar um bairro na entrada, um bairro na saída, sendo que no Potim, totalmente plano o terreno e desabitado. E passa atrás da aeronáutica, né? Consequentemente, vai passar para o Potim, e Potim vai ganhar muito com isso. Ok, Benito, infelizmente acabamos. Quero agradecer muito a sua participação aqui, você gentilíssimo, atendeu o nosso convite. Pontualíssimo também, chegou na hora que a Quero entrevista... deixar um abraço, se você me permite, para minha mãe. Para todo mundo. Minha mãe, a tia Pracilda e o tio Messias aqui de Guará, que são assíduos aqui do programa de vocês. O tio João Carita também, no Potim, está sempre. Um beijo a todos vocês, minha família, minha noiva, minhas filhas. O neto. O netinho Miguel, que não sei se está me ouvindo não, que ele vai para a escolinha. Agradecer você, a Cláudia, toda a sua equipe. Um abraço ao povo do Potim. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu sou uma pessoa que confia em Deus e na força do trabalho. É isso que me move. Tenho fé, tá? Acredito nas pessoas e na força do trabalho. Que é com o trabalho que a gente dignifica a vida da gente e de quem está ao nosso lado. E quanto mais da sociedade, porque como pessoas públicas, a gente tem que dar exemplo de trabalho. Benito, obrigado. Espero que você volte aí em outras oportunidades. Agradecer a sua assessora de comunicação, também educadíssima. Liguei, ela deu retorno. Que também e a Raiz do Potim também. O povo também não dá retorno, viu, Jefferson? Ó, o Hernandes aqui me acompanhando, o Félix. Então, a todos vocês, muito obrigada. Espero encontrá-los numa outra oportunidade. Cláudia Torres, sexta-feira estaremos de volta. E vamos receber ao vivo em cores aqui o secretário municipal de Viação e Obras Públicas, Marcos Guimarães, o engenheiro Marcos Guimarães, e o vereador Vantuir. Por que são duas pessoas? Geralmente eu tenho um entrevistado, que é um programa de entrevista. Mas é que o Vantuir vai trazer algumas reivindicações para falar desse assunto, das questões relativas à cidade de Guaratinguetá. Um grande abraço a todos. Obrigada mais uma vez ao prefeito de Potim, que esteve aqui conversando conosco. Obrigada especialmente a você, que faz nossa audiência crescer a cada semana, a cada mês. Estou absolutamente feliz com o retorno que estou tendo aí desse Rolando um Papo. Muito obrigada, um ótimo fim de semana, até sexta. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você.